aqui mais uma vez por retornar a essa casa, né? O convite do nosso pastor, da nossa pastora, uma honra. São amigos nossos, né? Tem amigos que é mais chegado do que nós. É verdade. E a gente tem que ter amigos no reino de Deus. Meu Deus. Jesus falou: não terei mais vós como servos, sim como amigos. Aleluia. Porque o amigo é íntimo. O amigo, ele está. No momento mais difícil, ele está presente. Não é só nas horas boas, mas nos momentos difíceis também. Por isso, eu considero meus irmãos que estão aqui, não só como irmão, mas como amigos. Esse é um abraço do teu amigo hoje. Para a glória do Senhor. Vamos, eu trago um abraço do meu pastor. Um abraço do meu pastor, de toda a congregação. Glória de Deus. Pastor Credidor, tem cuidado da minha vida, da minha alma, famoso pela sua vida. Dá um abraço da minha esposa também. Infelizmente, está difícil para me acompanhar, porque agora mais difícil ainda, porque minha sogra, ela perdeu a perna, né? Uma das pernas, devido ao diabetes, aí fica mais complicado, ter netinha para cuidar também. Mas nós estamos aqui. Eu trago um abraço dela também para toda. Sinta-se abraçado. Irmão, sem perda de tempo, louva a Deus pela vida dos meus amigos, já falei, né? Todo o ministério desta casa, todos os irmãos aqui presentes, sintam-se abraçados, todo o meu carinho. Vamos, irmãos, estamos juntos nessa terra, em nome de Jesus. Irmãos, sem perda de tempo, estamos falando de libertação, e por falar de libertação, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, o Salmo de número 126. Salmo de número 126. Salmo de autor desconhecido, mas que tem uma essência muito grande e fala muito nos nossos corações acerca de libertação. E eu quero colocar um tema, como de costume, que a gente sempre lembra, prega muito sermão temático, né? Quero colocar um tema que diz assim: sonho realizado. Aleluia. Deus. Sonho realizado. Quem crê que Deus ainda realiza? Quem crê que Deus ainda, vou repetir, vou perguntar de novo. Quem crê que Deus ainda realiza sonhos? Os sonhos de Deus nunca morrem, estão sempre vivos à memória. E por certo dia ele vai se concretizar na minha e na tua vida. Diz assim o texto sagrado: quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul ou as correntes do Negueb, os quais os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente trarão consigo os seus molhos. Podeis assentar por Deus. Irmãos, foi falado aqui sobre semente, foi falado sobre libertação. Eu entendo que Deus está presente no lugar. Eu louvo a Deus, irmãos, porque em toda a minha trajetória, minha pequena trajetória, só devo ter uns 30 anos de crente, sou novo convertido ainda, estou muito engatinhando. Em toda essa trajetória, Deus sempre preparou uma palavra propícia para o ambiente. Eu não escolho a palavra que eu vou pregar, é Deus que escolhe para mim. Eu não escolho a palavra que eu vou falar, é Deus que põe a minha boca. Porque a palavra de Deus, eu não devo falar, eu devo pregar aquilo que Deus coloca na minha boca. É Deus que coloca na boca do
Deus falou com Jeremias: vou pôr a palavra que vai sair da tua boca. Não é Deus que coloca a palavra. O homem não escolhe nada. O homem não tem escolha. É Deus que dá a direção. E Deus sempre tem dado a direção, pastor. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Que aonde eu chego, Deus confirma pelo culto o que deve ser falado. Isso me dá ânimo, isso me dá graça, isso me dá entusiasmo para pregar. Eita Deus. Porque antes de eu falar, Deus já falou tudo. Eita. É assim que Deus faz. Deus confirma aquilo que Ele vai falar. Vou repetir: Deus confirma o que Ele vai falar. O texto diz que Deus revela antes de que alguém falasse, profetizasse aos seus pequeninos, seus profetas. Antes de Deus usar alguém para ti, Deus ele vai falar com você primeiro. Para testificar aquilo que Ele já te falou, para aumentar a tua fé. Deus é tremendo. Aleluia. Deus ele faz dessa forma. E o texto que nós estamos lendo, ele faz menção ao cântico. Inclusive, o livro de Salmos foi falado aqui no primeiro salmo, que foi lido na palavra introdutória. Ele não tem versículos, eles são números. Por quê? Porque são cânticos. E esse aqui não é só cântico, é chamado cântico dos degraus. Aleluia. Ou também chamado cântico de rogagem. Por que cântico dos degraus? Porque os historiadores dizem que quando o povo saiu do cativeiro, que eles foram para o templo adorar a Deus, ou seja, o templo de Salomão ou o templo de Herodes, porque o de Salomão foi derrubado, o templo de Herodes, que hoje é a Meca do islamismo, é aquela lá, a Meca do islamismo, porque estava na parte da Palestina. Então eles tomaram posse daquele templo, mas porém por isso foi feito o muro da lamentação. Por quê? Porque eles chegam mais próximo daquele templo. A divisão entre a Palestina e Israel é o muro da lamentação. Por que o muro da lamentação? Porque eles chegam mais próximo do templo. É o local que eles estão mais próximo do templo. E em cada degrau, diz os outros historiadores, era cantado um salmo. Do 120 ao 134, cada degrau se cantava um salmo. Subentende-se que esse salmo também era cantado em um desses degraus. E esses salmos que eram cantados são salmos que traziam à memória os feitos do Senhor. Glória a Deus. Porque todo cântico, Glória a Deus. todo hino, ele tem que estar presente os feitos do Senhor. Eu não posso cantar hino para exaltar meu nome, para fazer somente história. Ele na terra, raça. Não, irmãos. Tem que ter muito cuidado com os hinos que são cantados. Os hinos que têm que ser cantados na igreja são hinos que têm que fazer memória de Cristo, ou seja, hinos cristocêntricos. E hoje em dia a gente quase não vê isso, porque está tudo mudado. O homem está mudando a história do cristianismo. Isso chama-se princípios. Toda família tem um princípio, toda ordem tem um princípio. E o princípio não pode ser quebrado. O princípio tem que ser seguido. A Bíblia vai dizer que na igreja primitiva, todos os dias se acrescentavam almas. Sabe por quê? Porque eles não quebravam princípios. Ele nasce.
desobediência traz juízo. Meu Deus, é forte. A desobediência traz cativeiro. É verdade, Jesus. O cativeiro não era para o povo, mas o povo entrou em desobediência, passou a ser. Já não ouviam mais a voz do Senhor. Amontoavam comichão no ouvido e só andava conforme o seu bel prazer. Isso do sacerdote até o pequeno. Vou entregar tudo que Deus me deu. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A desobediência ela traz sérios problemas, pastora Lívia. Verdade, meu Deus. Sérios problemas. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que é Sacrificar. muito melhor. Deus vivo. Sacrifício só gera esforço, e esforço sem resultado. Vou repetir: sacrifício só gera esforço, e esforço sem resultado. Eita Deus, aleluia. Agora, obediência não. Lá na frente você vai ver o resultado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabemos bem que no ano 606 se cumpre a profecia. E essa profecia se cumpre em ordem decrescente. Por quê? Porque a ordem crescente começa após Jesus. Enquanto o povo estava naquela situação, no Velho Testamento, a ordem era decrescente. Por isso 606, melhor dizendo. Perdão. No ano 606 eles são levados cativos para a Babilônia. No ano 537, Ciro ele dá um decreto para que aquele povo saísse de Babilônia, voltasse para a sua terra natal. E o texto de Isaías vai dizer que eles foram vistos em pássaros. Eita. Glória a Deus. E voltaram para a sua terra natal. E eu louvo a Deus porque no ano de 1948, se eu não me engano, em maio, não me lembro a data, não sei se foi dia 7, Oswaldo Aranha, ele dá um decreto brasileiro, tá? E transforma Israel como Estado. Eu louvo a Deus porque o Brasil está presente em Israel. Aleluia. Vou repetir, eu louvo a Deus porque o Brasil também está presente em Israel. Isso é história. Aleluia. Poderia ser os Estados Unidos, poderia ser alguém importante, mas Deus levantou brasileiro. Porque bendita é a nação cujos Deus é o Senhor. Porque eu creio que o Brasil ainda será um celeiro de profetas. Que vai fazer diferença nesse Brasil. Está meio conturbado, mas em meio a essa crise, Deus vai levantar. Os velhos terão visões. Eita, os mancebos vão profetizar. Eu creio, irmão. Os jovens serão usados por Deus. Isso está lá em Joel. É a profecia se cumpriu, mas ainda está no momento. Eu creio que antes de Jesus voltar, Deus vai levantar o Brasil como uma nação, ó Deus, poderosa e referência para as outras nações. Só você que é brasileiro, levanta a mão. O nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu creio nisso, já está levantando. Maior congresso de missões de leões missionários da última hora no Brasil. Glória a Deus, aleluia. Glória. O homem de Deus, pastor Cizino, passou para o Senhor, mas não parou o congresso. Muita gente dizia que ia parar. Muita gente dizia que aquela coisa, agora Deus está levantando de novo. E esse ano viveu naquele lugar. Quem pôde presenciar viu, foi um avivamento tremendo. E eu creio que Deus levantou uma geração nesse congresso. E os demais não serão diferentes. Porque no meio da crise, Deus sempre se manifesta. No meio da crise, Deus sempre
resolver problema, Deus usa até o ímpio. Aleluia. Vou repetir. Quando Deus quer usar para resolver o problema, Deus usa o ímpio. E quando Deus não acha crente, Deus usa o ímpio. Isso é forte. Deus teve que levantar Ciro. Eita. E ele chama Ciro de pastor. No capítulo 45, versículo 1 de Isaías e versículo 2. Mas Isaías dá uma profecia para Ciro 100 anos antes dele nascer, fala até o nome dele. Isso que é profecia, irmão. É profeta não. Que fala para ele. A profecia ela tem que vir na raiz. Profecia ela tem que vir aonde ninguém imagina, fora da imaginação, porque sobrenatural só acontece fora da imaginação do homem. Fala o nome dele e ele diz assim: eu irei adiante de ti, faz uma promessa, e desviarei os caminhos tortuosos, despedaçarei as portas de bronze. Deus está dizendo que vai adiante para a igreja. Deus está dizendo que vai adiante para a igreja. Eu irei adiante de ti, diz o Senhor. Quando Deus fala que vai na frente, quando tem cabelo. Aleluia. Na frente não tem demônio, tem que sair. Eita, não adianta cadeado, não adianta ferrolho. Deus quebra, Deus rebenta. É Deus, Ele é Deus, todo poderoso. Ele está quebrando cadeado aqui. Eu estou ouvindo barulho de correntes. Estou ouvindo barulho de corrente aqui. Cadeado sendo quebrado, ferrolho sendo quebrado. Talvez é na vida do teu esposo, talvez é na vida do teu filho, quem dera fosse na vida da tua esposa. Cadeado estão sendo quebrado. É assim diz o Senhor. Uma refracou na Súria. Estou escutando barulho aqui. Levar a sério, estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Estou sentindo a presença dele. Bem-vindo, Robson, futuro pastor. Estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a graça. Quem está sentindo a graça? Deus seja louvado. Glória a Jesus. Deus de maravilha. Aí o Aleluia. escritor tem que relatar, porque tudo que está na memória tem que ser relatado. Tudo que foi bom tem que ser relatado. Mas o que eu entendo aqui? Que este salmo fala do presente, fala do passado e fala do futuro. Do 1 ao 3, ele fala do passado. Do 4, presente. No 5 e no 6, futuro. Aleluia, Deus. Por isso que Deus me deu esse salmo. Porque não adianta só viver passado, não adianta também só viver presente, tem que viver também futuro, presente, passado. Não adianta também. Passado a gente tem que esquecer, mas alguma coisa tem que ficar na memória. É Jesus. O passado eu botei aqui escrito, ó, as maravilhas de Deus que fez ontem nos devem inspirar a buscar a Ele com mais fervor hoje. O que Deus fez ontem, as maravilhas dele tem que nos trazer memória para a gente buscar Ele com mais fervor hoje. Oh meu Deus. Aleluia. Aí, o presente, os lugares do agora podem ser fontes abundantes para você viver o amanhã. Os lugares de agora podem ser fonte para você viver o teu amanhã. Aí o 3 diz assim: mas a semeadura com lágrima acontece em antecedência, ou seja, a semeadura com lágrima antecede
colheita abundante, isso é futuro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor. É futuro, então o texto ele fala de passado, presente e futuro. Eles viveram nos 3 tempos. Agora, o passado foi cruel, mas eles não deixaram de glorificar a Deus. O presente foi mais ou menos, mas eles não deixaram de glorificar a Deus. O futuro foi melhor ainda. Aí que eles glorificaram a Deus com mais força, com mais graça. Sabe por quê, irmão? Quem glorifica a Deus antes da bênção, depois dela vai regozijar. Vou repetir. Quem glorifica a Deus na prova, depois da bênção, vai regozijar. Aleluia. É forte, Deus. Vou repetir. Quem glorifica a Deus na prova, na bênção, vai regozijar. Aleluia. Aí ele diz assim, ó: quando nos trouxe, nós estávamos, passado estávamos, como os que sonham. A gente só sonhava. Meu Deus, aleluia. A gente não sabia que esse sonho ia se realizar tão cedo. Só estávamos sonhando. Passaram-se muito tempo e a gente continuou sonhando. Sabe por quê? Porque sonho não tem prazo de validade. Pode durar um dia, pode durar 2, pode durar 3, pode durar 4, 5 meses, 2 meses, mas ele vai se cumprir. Eita, o sonho vai se cumprir. Se foi Deus que deu o sonho, ele vai se cumprir. Porque Deus não é homem que minta e nem filho que se arrependa. Talvez ele falaria e não cumpriria. Deus de poder, aleluia. Não pare de sonhar. Não deixe de sonhar. Eles estavam como os que sonham. Aí as nações disseram assim, ó: grandes coisas fez. Quem fez foi Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor por eles. Quem fez isso tudo foi Deus. Graças a Deus. Não foi porque eles queriam. Foi Deus que criou isso tudo. Que criou essa situação. Que formou essa situação. Às vezes Deus complica para depois explicar. Deus cria uma situação para depois tirar a gente mais forte dessa situação. Eita Deus. Porque eles entraram fraco, mas saíram forte. Entraram chorando, mas saíram sorrindo. A nossa boca se encheu de riso. Então eles entraram com lágrimas, mas saíram sorrindo. Aleluia. Glória. Oh, Jesus maravilhoso. Estou sentindo a presença da Aleluia, Jesus. Glória. Então a nossa boca se encheu de riso. Deus é especialista de, na hora da tristeza, fazer crente sorrir. Vou repetir. Deus é especialista de, na hora da tristeza, fazer crente rir. Eita Deus! Glória ao Senhor! Ana também sorriu. Gideão também sorriu. Estava passando uma luta. Estava numa tristeza danada, amargurada. Mas chegou a hora de sorrir. Chegou o choro, pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem. Ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estou sentindo a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Vai, Jorge. Deus maravilhoso. Glória. Glória a Deus.
coisas faz o Senhor por nós. Eita Deus, aleluia. A nação estava falando que fez por este. Israel estava dizendo faz. Glória, Outra nação aleluia. estava falando do passado. Israel estava falando do presente e do futuro. O teu passado já não interessava mais. No teu passado não interessa. Tem gente que fica preso no passado. A subnácia, ele calma a séria. E não me lembro que o meu passado era cruel. Quem me conhece sabe. Nas drogas, na prostituição, na maconha, no trago, outra coisa errada. Mas Deus assim, ele fez uma obra. E ele só tem para agradecer. Grandes coisas faz o Senhor. E nós estamos alegres. O que traz alegria não é o que o Senhor fez. O que traz alegria é o que o Senhor faz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o que o Senhor faz. Glória a Deus, aleluia. Aí o versículo 4 diz assim, ó: faze-nos outra vez. Essa palavra é forte, outra vez. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito de Quem já foi feito uma vez. E de mais a mais, a história vai dizer que existiu um povo 400 anos preso no Egito, cativo. Mas Deus deu uma ordem ao homem por nome chamado Moisés para arrancar aquele povo de lá, entrar. E a história vai dizer, ou seja, a Bíblia, quem é biblista sabe disso, que todas as vezes que o povo cativo saiu de uma determinada região ou de uma colônia, por quem era cativo, alguém dava presentes para esse povo sobreviver. É por isso que no deserto se faz bezerro de ouro. Eita, vou entrar. Ele saia. Porque eles saíram do Egito com ouro. Aleluia. Só que agora, para humilhar eles, pensando que eles iam se humilhar, eles saem da Babilônia com semente. Ibianácia, Calabaraio, Rebaço. Eles não saem com ouro, saem com semente. Eu vou entrar. Quem tem semente não precisa de ouro. Tem muita gente correndo atrás do ouro. Pura basura, Rebaçia. Tem muita gente correndo atrás do ouro hoje em dia. Mas quem tem semente não precisa de ouro. Por quê? Pergunte por quê? Por quê? A fraca, pergunte por quê? Porque ouro não se multiplica, semente sim. É verdade, aleluia. Forte Deus. Deus santo. Vou repetir: ouro não se multiplica, semente sim. Ouro não dá fruto, semente sim. Eita, Eminácia, o fruto vem da semente. Ouro não dá fruto. Aí tu olha pro ouro, aparência linda, bonita, mas cadê os frutos? Só tem fruto quem é semente na mão do Senhor. Só tem fruto quem foi regado, quem foi semeado. A aura vai da súbia. Cadê os crentes? Aleluia,
Nem que seja semente, Deus está colocando na tua mão agora. Oh, Jesus, obrigado, Deus. Vamos viver o presente. Vamos viver o presente para entender o futuro. Eita, entender o passado, viver o presente e preparando o futuro. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Para a gente preparar o futuro e viver o presente, tem que conhecer o passado. Conhecer, não é se apegar a ele. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas a gente tem que conhecer, ter na nossa memória, guardar, para que a gente venha ter experiência para lá na frente fazer o melhor. Aleluia, Deus. Ou então não cair nos outros erros que a gente caiu no passado. Mas a gente tem que saber o erro que a gente caiu no passado, para não cometê-los mais. Porque se a gente não conhecer os erros, vamos continuar cometendo erros. Verdade. Aleluia. Eu estou sentindo muita graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Tem uma torrente caindo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma torrente caindo aqui nesse lugar. Glória a Deus. E os Aleluia. historiadores vão dizer que o deserto do Negev, ele fica ao sul de Israel e ocupa 60 quilômetros de Israel. É grande. E os historiadores dizem que as portas do deserto são tão altas que chegam a rachar. Mas como Deus é tão sábio, Ele tem poder sobre a chuva. Ele não é Baal não, tá? Porque Baal, na hora que tinha que chover, não choveu. Elias falou assim: sobre a minha palavra não vai chover. Deus fechou o céu. É, Jesus. Olha aí. Glória a Deus fecha Deus. o céu. Quem diz que vai chover, quem diz que vai dar sol é Deus. Baal não tem poder nenhum para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Ai, certo. Aí Deus pensa e fala assim, ó, eles estão com o pé rachado na quentura, mas estão semeando. Eles estão chorando, mas estão semeando. Estão descendo lágrimas, mas estão caminhando. Aleluia. Glória a Deus. Estão chorando, mas não param de andar. Chorando, mas andando. Chorando, mas caminhando. Aleluia. Descendo lágrimas. Aquele que nega a preciosa semente. Chorando e andando. Não é parado, não é andando. A depressão vem. O mal do céu é depressão. A depressão vem. Mas quem semeia andando, caminhando, vai ter vitória. Quem semeia andando, caminhando, chorando. Glória a Deus. Santo Deus. Existe um fenômeno em Israel que de ano em ano chove nesse deserto, próximo da realidade desse deserto, nas proximidades do deserto, mas a chuva chega a inundar também o deserto. Então o que eles pensaram? Estratégia. Pastor, mistério, vou falar aqui. Estratégia. Eita Deus. A igreja tem que ter estratégia. Inefável resto. Aleluia. A hora de semear é a hora de semear. A hora de esperar chuva é a hora de esperar chuva. Porque quem dá crescimento à semente é a água que vai descer e o sol. Aleluia. Glória a O Deus. calor e a água que cria fotossíntese, que vai dar crescimento à semente. Glória a Deus. Você tem que regar, tem que ser regado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo a graça.
Sirene. Antes de inventarem MSC, já tinham inventado a arca. Eita, Deus! Antes de inventar o cruzeiro, a arca já fazia. A família de Noé já fazia o cruzeiro. Maravilha, Jesus. Porque antes do homem pensar em construir alguma coisa, Deus já construiu. Aleluia. Antes do homem pensar em fazer alguma coisa, Deus já fez. Aleluia. Liga céu e terra, até porque Deus não dá glória a homem nenhum. É Deus. Aleluia. A glória é dele, o poder dele, a Glória graça a dele, Deus. a unção é dele, É o Deus. poder, a escolha é dele, e ele está descendo aqui. Poder, a graça, o poder, o poder, a graça, ele está descendo. Glória, glória, glória.
Aleluia. Eita, eita, eita. Vou repetir, a semeadura é opcional, É, Jesus. mas a colheita é Oh, certa. general, glória a Deus. Semeou bem na É forte, Jesus. semeou aquilo de melhor, vai ter de melhor. Meu Deus, aleluia. Semeou o que é bom para Deus, vai ter o bom. Aleluia. Semeou o que é Glória. oh meu Deus, semeia! Aleluia. Glória a Deus. Deus está te chamando para semear. Aleluia. É forte, Jesus. Aleluia, Jesus. Para não ficar só nessas palavras. Eu termino aqui. Prometo. Eu separei aqui. Uns versículos. Eu não poder esquecer. Eu vou terminar aqui. Seja glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Seja o teu nome. Santo de Israel. Aleluia, Jesus. Ah, Deus vivo, poderoso. Aleluia. Para finalizar, Santo, santo. livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 51, versículo 14 a 16, diz assim: o exilado, cativo, depressa